Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria, primeiro, pedir desculpas aos deputados, à família Cardoso, de não citar o nome aqui na nominata mais, porque todo mundo já citou. E eu vou tentar ganhar tempo para falar 5 minutos e meio, sem precisar da nominata. Ô, Pacheco, só dizer para você por que nós resolvemos estabelecer 5 minutos de discurso. Apesar que a Marília falou os 45. Porque ela é a prefeita, ela é nossa anfitriã, ela tem o direito de falar o tempo que ela quiser. Mas é o seguinte, eu aprendi, viajando, participando da reunião do G7, com os 7 países mais ricos do mundo, depois com o G20, depois com os BRICS, nenhum presidente fala mais que 5 minutos. Nem o Xi Jinping, nem o Trump, nem o Biden, nem o Putin. É todo minuto, 5 minutos. E ninguém corta a palavra. Todo mundo sabe que tem que falar pouco. Então, você prepara um discurso por escrito em 5 minutos, você fala muita coisa. Agora, quando a gente pega o microfone para falar de improviso, e a gente fica mudando de assunto, fala um assunto, conta outro assunto, aí nunca termina. Eu mesmo tenho o hábito de ficar falando, e para terminar, e para terminar, e para terminar, e nunca termino. Mas hoje eu vou terminar, porque eu já dei uma bronca na minha delegação em Mariana, porque a gente foi terminar aquele ato quase 2 horas da tarde, e vocês não estão em greve de fome, vocês precisam ir para casa almoçar, e a gente não tem o direito de segurar um evento 3, 4 horas. Então eu vou aprender, eu sou novo ainda, eu vou aprender. A gente vai ter que terminar os nossos eventos antes da 1 hora para as pessoas almoçar. Porque daqui eu vou para Montes Claros, daqui eu vou voltar para o aeroporto de Belo Horizonte, meia hora de voo e não tem almoço. Significa que eu só vou conseguir almoçar hoje 6 horas da tarde quando eu chegar em Brasília. Então, eu quero pedir desculpa a vocês pelo abuso meu, porque a culpa não é de ninguém, a culpa é minha e da minha assessoria aqui, que está perdendo o controle, sabe, dos atos. É muito demorado. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, a segunda coisa é dar os parabéns à companheira Marília. Porque tem uma coisa que eu aprendi na presidência da República, que o que faz o dinheiro não é o discurso. O que faz a obra não é o discurso. Não adianta a pessoa dizer que precisa de um viaduto, que precisa de uma avenida. Se ela não tiver o projeto, não vai sair nem o viaduto, nem a avenida. E quando você apresenta um projeto, e o projeto é um projeto que tem começo, meio e fim, é um projeto que tem viabilidade, eu digo sempre, com o projeto, o dinheiro aparece. Sem o projeto, o dinheiro desaparece. E a Marília tem a capacidade de apresentar proposta e a capacidade de transformar em realidade aquilo que era um simples projeto. Por isso, parabéns, companheira Marília, pelo teu trabalho na Prefeitura de Contagem. A segunda coisa, que é preciso um esclarecimento, eu sei que aqui tem empresário, não sei se eles estão aqui ainda, porque muita gente foi embora também, porque todo mundo tem o que fazer, essa taxação dos Estados Unidos. Sabe, tem muita gente incomodada, tem muita gente falando sem saber o que está falando, mas o governo tem tomado todas as medidas para proteger os nossos empresários exportadores e para proteger os nossos trabalhadores.
É por isso que a primeira medida que nós tomamos foi fazer uma reunião e colocar 30 bilhões de reais de crédito para que a gente comece a fazer o primeiro enfrentamento aos possíveis prejuízos que empresas nossas possam ter no exterior. Mas não é só o dinheiro que vai resolver. O que eu tenho dito é que a gente, se não quiser vender para alguém, nós temos que procurar outro alguém. Se alguém não quiser comprar o nosso produto, a gente não tem que ficar chorando leite derramado. Nós vamos procurar outro comprador para o nosso produto. E é assim que nós temos que fazer. E também nós temos coisa que a gente pode taxar os produtos americanos. Por enquanto, nós estamos com muita tranquilidade. Nós colocamos o meu ministro Alckmin, vice-presidente da República, o ministro Fernando Haddad e o ministro Mauro Vieira para negociar. Acontece, é importante os empresários saberem disso, não tem ninguém querendo negociar do lado americano. Não tem ninguém. Na semana passada, o secretário de Tesouro americano tinha uma audiência por telefone com o ministro Fernando Haddad às 4 horas da tarde. Ele suspendeu a reunião com o Fernando Haddad e foi atender o Eduardo Bolsonaro para contar mentira para ele lá nos Estados Unidos. Então o Brasil não quer ser tratado como moleque. O Brasil já tem maturidade suficiente para ser respeitado. Não é porque alguém é mais rico do que eu que pode falar grosso comigo, não. Não pode. Eu aprendi com a mãe analfabeta. Educação, a gente não aprende na escola, a gente aprende no berço. Se você não for educado em casa, você dificilmente será uma pessoa educada. Então nós estamos tentando negociar, temos muita gente à disposição de negociar. Ontem eu ainda disse numa entrevista que quando quiserem negociar, o Lulinha Paz e Amor estará de volta. Porque eu comecei a minha vida negociando. Eu a vida inteira negociei. Eu fazia greve de manhã e negociava de tarde, fazia de tarde e negociava no outro dia. Eu não tenho problema de negociar. O problema é que você não tem interlocutor. E qual é o problema? É que a taxação aos produtos brasileiros, feito pelo governo americano, ela tem como base uma mentira muito grande. Ou seja, ele disse que estava taxando os países, que os Estados Unidos tinha déficit comercial com os países. Ou seja, déficit comercial é aquele país que paga mais para a gente do que recebe. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, o Brasil exportou 40 bilhões para os Estados Unidos. E eles exportaram 47 bilhões para nós. Significa que nós tivemos um déficit de 7 bilhões. E significa que eles tiveram um superávit de 7 bilhões. Porque eles exportaram 7 bilhões a mais. Em 15 anos, eles tiveram um superávit com relação ao Brasil de 410 bilhões de dólares. Portanto, quem deveria estar taxando éramos nós e não eles. Então, primeiro, a gente não pode aceitar uma mentira como verdade. A segunda coisa grave é que eles resolveram se meter na nossa soberania e na soberania da nossa justiça. Eles querem que a gente pare o processo com o Bolsonaro, que está na Suprema Corte. Ora, não somos nós que estamos processando o ex-presidente. É bobagem que ele fez, que está resultando num processo contra ele, com denúncias e delações do próprio pessoal dele. Não é o Pacheco que está processando ele, não é a Marília, não sou eu. É a tentativa de golpe que ele tentou dar dia 8 de janeiro. É o plano para matar o presidente Lula, para matar o Alckmin e para matar o Alexandre de Moraes. É o caminhão-bomba para explodir o aeroporto de Brasília. São essas coisas que estão em jogo. E a gente não pode aceitar que um deputado federal como o filho dele, que ficava enrolado na bandeira brasileira para dizer que era patriota, agora está enrolado na bandeira americana, denunciando o Brasil, pedindo intervenção dos americanos no Brasil.
O Pacheco tem razão. Esse cidadão é para ser, sabe, gravado como o maior traidor da história desse país. Ô, gente, Silvério do Reis traiu só Tiradentes. Mas esse cara está traindo o povo brasileiro. Então, os empresários dos trabalhadores, fiquem tranquilos, que nós sabemos o que estamos fazendo e nós damos um boi para não entrar numa briga. Mas, se for necessário, nós damos uma boiada para não sair dessa briga. Até porque nessa briga a gente tem razão. Nessa briga a gente tem muita razão. Então, nós vamos brigar do jeito que a lei manda a gente brigar. É isso, é importante vocês saberem disso. E, ao mesmo tempo, nós estamos viajando outros países, procurando novos parceiros comerciais. O Alckmin foi ontem para o México, com vários empresários brasileiros e com vários ministros, negociar com o México. Eu vou para a ASEAN, eu vou visitar 11 países da Ásia em outubro. E vamos discutir, sabe, produtos brasileiros para a Ásia. Quem tiver o que vender pode me dando que eu vou levar para vender. Eu não vou ficar chorando leite derramado. Antigamente o comércio do Brasil com os Estados Unidos significava 25% do comércio. Hoje significa apenas 12%. Desses 12%, apenas 4% foram taxados. 4% foram taxados para 50%. Significa que 73% deles, ou seja, uma parte foi taxada na média para o mundo inteiro. É um direito deles taxar. Agora, o que nós temos que fazer? O que nós temos é que dar resposta, dar reciprocidade naquilo que a gente quer fazer. Porque sabe qual é a média de imposto que pagam os americanos por nossos produtos? 2,7%. Dos 10 produtos mais importantes que o Brasil exporta para os Estados Unidos, 8. Dos 10 produtos que eles exportam para nós, 8 não tem imposto nenhum. Então não tem como acreditar numa mentira disfarçada para tentar mudar a geopolítica mundial. Então o Brasil continua preparado para negociar, temos assunto para negociar, temos interesse em aumentar o comércio com os Estados Unidos, mas queremos ser tratados em igualdade de condições. Isso aqui é uma república, não é uma republiqueta. Isso aqui é uma nação. E uma nação tem como paradigma o seu povo. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, e sobretudo ao prefeito de Belo Horizonte, a semana que vem, prepare o seu discurso que você vai falar. Prepare o seu discurso, vai ter muita gente lá. Vai ter muita gente. Eu estou vendo o pessoal dizer que vai ter bastante gente, porque nós vamos anunciar um programa que o Alexandre Silveira falou. Nós vamos anunciar um programa em que a gente vai distribuir gás de graça para 15 milhões e 500 mil famílias nesse país. As pessoas mais pobres sabem, um botijão de gás, ele sai da Petrobras a R$ 37. Um botijão de 13 quilos sai da Petrobras a R$ 37. E ele chega no consumidor a 140. Ele chega a 150. Ou seja, então, nós estamos assumindo a responsabilidade de que uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo, ou seja, para comprar gás. A gente vai arcar a responsabilidade de fazer com que as pessoas mais pobres possam receber o gás de graça, para a gente não ver acidente com álcool, não ver acidente com querosene ou acidente com lenha. A outra coisa é o luz do povo. Quer isentar, vocês já não estão pagando. Quem consome até 80 kW de energia não está pagando nada, e quem consome até 120 vai ter desconto, porque a energia brasileira está muito cara.
E é importante que a gente tenha coragem de dizer: os ricos pagam energia mais barata do que os pobres. Esse é o dado concreto, Pacheco. Essa é a injustiça social mais grave. O rico compra energia no mercado livre, o pobre compra no mercado regulado. E o pobre paga a energia mais caro do que o rico. Da mesma forma que imposto. Quando o pobre vai comprar um negócio numa loja e atrás dele vai o dono do banco, o que ele vai pagar de imposto é o mesmo que o dono do banco vai pagar. Não é justo. Por isso é que nós estamos inventando: quem ganha até 5 mil reais não pagará mais imposto de renda nesse país. E quem é que vai pagar? Quem vai pagar é quem ganha mais de 1 milhão por ano nesse país. Alguém aqui ganha mais de 1 milhão por ano? Levanta a mão quem ganha mais de 1 milhão por ano. Ora, então nós estamos tirando um pouquinho daqueles que ganham muito para garantir um pouquinho para aqueles que ganham menos. O que é isso? Justiça tributária, justiça social. E eles sabem que enquanto eu for presidente da República, eu quero governar para todos. Eu quero que o nosso empresário sapateiro seja o mais bem sucedido. Eu quero que ele ganhe muito dinheiro. Eu quero que ele gere muito emprego. Eu quero que ele pague muito salário. Mas ele precisa menos de mim do que vocês. Muito menos de mim. Ele sabe disso. Então, é o seguinte: para que serve um governo se não for para cuidar do povo que precisa? E eu vou dizer o seguinte: vocês sabem que ainda tem coisa para anunciar. É o seguinte: eu aprendi quando eu era pequeno que assim, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Então eu quero dizer para ele: um mandato do Lula incomoda muita gente, 2 mandatos incomoda muito mais, 3 mandatos incomoda. Eles vão ter que saber. Eu sei que tem muita reunião na calada da noite. Todo mundo está tentando se juntar. A extrema-direita, os fascistas, sabe? Todo mundo querendo se juntar. Vamos encontrar um jeito de derrotar o Lula. Minas Gerais é muito importante. Vamos tentar derrotar o Lula. Vamos fazer isso com o Zema, fazer o que pode fazer o que quiser. Minas Gerais está no meu coração, muito mais do que no coração deles. Pode fazer o que eles quiserem. Porque vai ter uma disputa muito forte nesse país. A gente vai ter que dizer para quem que a gente quer governar. Se é para Faria Lima lá em São Paulo, para os banqueiros, ou é para o povo brasileiro. Um país que ainda tem 4 milhões de pessoas que não tem banheiro. Ainda tem 4 milhões de pessoas. A Marília ficou um tempo fora da prefeitura. Acho que teve 2 mandatos que você ficou fora. Me conta como é que você encontrou a prefeitura quando você votou. Ô, gente, vocês não têm noção como é que eu encontrei o país quando eu votei. Parecia que tinha passado um vendaval e destruído tudo. Porque não tinha Ministério do Trabalho, Ministério do Direito Humano, Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Povo Indígena, Ministério das Mulheres. Tinha acabado tudo. Da Saúde. O IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. 700 funcionários em 2023. Meu querido empresário, só para você ter noção da desgraça desse país. Quando eu deixei a presidência em 2010, esse país produzia 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei 15 anos depois, esse país produzia 1.600.000 carros por ano. Metade. E por conta da nota política, só esse ano, a gente já teve mais de 880 bilhões de investimento na indústria automobilística. A Ford foi embora da Bahia, mas vai vir a China para investir na Bahia. E nós queremos mais emprego, mais carro e mais qualidade. É esse país que eu vou construir. É esse país que eu vou. Mais 8 institutos federais para Minas Gerais. 8 institutos a mais, Marília, para Minas Gerais. E vai ter um aqui também. Pois bem, não tem mais escola de tempo integral. Mais escola de tempo integral que nós vamos fazer.
O pé de meia já tem só em Minas Gerais 437 mil jovens recebendo o pé de meia. Porque se eu não faço isso, esses jovens iam cair, sabe, no crime organizado, porque iam parar de estudar para ajudar no orçamento familiar. Então é o seguinte, gente, nós estamos chegando à hora da verdade. Nós passamos 2 anos e meio reconstruindo esse país. 2 anos e meio. E agora é época da colheita. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque essa conclusão e esse investimento no metrô é o começo da colheita que nós estamos fazendo. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta a verdade, colhe a verdade. E é por isso, gente, que eu vou voltar semana que vem. Vou voltar semana que vem a Belo Horizonte para anunciar mais dinheiro para Minas Gerais, mais investimento para Minas Gerais e mais benefício para o povo. Quem não gostar, que morda o dedo. Mas eu vou continuar fazendo política de inclusão social nesse país. Porque se tem uma coisa que eu digo todo dia, é que fazer um viaduto, todos os engenheiros estão para fazer projeto, para fazer viaduto, para fazer uma ponte, todos os engenheiros estão para fazer. Agora tem uma coisa que não tem engenharia, é cuidar do povo. Não tem engenharia. Ou você tem um projeto no coração, um compromisso de fé, ou o povo é esquecido. É por isso que eu quero terminar, Macaé, chamando você aqui, para você dar uma resposta ao governador Zema do que ele fez com os pobres aqui desse estado. Ei, gente, bom dia, boa tarde. Olha aqui, eu tenho que dizer que a minha alegria é muito grande de ser ministra dos Direitos Humanos do presidente Lula, porque a gente sabe exatamente qual é o lado que a gente está, que é o lado da dignidade humana, é o lado do respeito e é o lado que cuida de quem mais precisa. O Zema falou uma coisa absurda no Roda Viva, que as cidades estão virando chiqueiros por causa da população em situação de rua. Mas o que ele não diz é que não faz nenhuma política para garantir direito à moradia, porque a população de rua precisa primeiro de moradia, que é o que o presidente Lula está fazendo. No Minha Casa Minha Vida, de todas as obras, 3% serão destinadas à população em situação de rua. O que a população que está na rua, presidente, foi para a rua na época que a gente não teve nenhuma valorização do salário mínimo e que o desemprego no nosso país tinha crescido. Nós voltamos a valorizar o salário mínimo, nós voltamos a garantir que muitas pessoas pudessem arcar com a comida na mesa, porque às vezes não tem comida na mesa, como é que vai pagar um teto para morar? Então nós estamos fazendo uma política, gente, que ela é completa, porque ela pensa o direito à segurança alimentar, ela pensa o direito à saúde, e muita pessoa que está na rua precisa sim de cuidados da área de saúde. A gente faz uma política que pensa moradia, que pensa mobilidade, pensa o que é uma família que mora na periferia, que hoje tem que se deslocar nos grandes centros para ter acesso ao mundo do trabalho. O que a gente vê, presidente, em muita cidade grande, é que tem uma população que dorme na rua, porque ela não consegue pagar o transporte público para ir e voltar. Então, esse debate da mobilidade, vou falar aqui com o presidente, vou fazer uma inconfidência aqui. O presidente ontem estava falando de tarifa zero, viu, gente? Mas é importante a gente fazer esse debate, porque tudo isso faz com que muitas vezes a gente tenha cenas da cidade de população em situação de rua. Então, a primeira coisa que um gestor tem que ter é lado, que é o lado do cuidado e o lado da dignidade humana, o lado do respeito. E aqui, gente, nesse palanque, eu quero falar, Marília Campos tem
lado todos esses parlamentares aqui, companheiros, companheiras, tem lado a nossa dirigente nacional do PT, Gleide Andrade, tem lado, e o Pacheco, vem cá, Pacheco, e os colegas ministros aqui, e eu vou dizer, nossa liderança dos Arturos, nós temos lado, Rosimeire que está aqui, nós temos lado, o lado do povo brasileiro, o lado da dignidade, e a gente não tem vergonha disso não, a gente tem muito orgulho de ser quem nós somos. Viva o presidente Lula! Gente, eu quero terminar dizendo para vocês muito obrigado, de coração, obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, Marília, pela sua competência, pela sua capacidade. Obrigado ao teu marido, que deve ter uma paciência do cacete para aguentar você trabalhando 24 horas por dia. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, fique tranquilo de uma coisa. A coisa mais difícil no mundo é você encontrar um governante que esteja preocupado em cuidar da pessoa. Cuidar. Agora nós temos um problema sério no Brasil, que é cuidar das pessoas idosas. O Brasil antes era um país de jovens. Agora o Brasil está ficando um país de pessoas idosas. E é preciso a gente saber como é que a gente vai cuidar quando uma mulher ficar viúva, ficar sozinha, um homem ficar sozinho, que às vezes o filho não quer. Porque quem tem dinheiro pega o pai e logo interna, a mãe logo coloca, sabe? Mas quem é pobre sabe que tem que cuidar. E quem é pobre sabe que vai ter um governo que vai ajudar as pessoas a cuidar da sua família, porque nada é mais sagrado do que uma filha cuidar da mãe quando ela precisa, porque a mãe cuidou dela quando ela nasceu. Nada é mais sagrado do que um filho cuidar do pai, porque o pai cuidou dele quando ele nasceu. É esse país humano, é esse país solidário, é esse país justo que eu vou criar junto com vocês. Um beijo no coração e até a minha volta à Contagem.